Fala, caneta preta! Seja bem-vindo à primeira correção do simulado dos canetas pretas para a Petrobras, beleza? It's science, bitch! Cacete! É o primeiro de vários, muita emoção, como eu disse, né? Petrobras é um concurso que eu sempre quis fazer, mas infelizmente a Petrobras não me quis, né? Aliás, eu sempre fiz, mas a Petrobras não me quis, enfim, vida que segue. Petrobras, I love you, but você não me quis, né? Infelizmente. Mas se você ainda me quiser, Petrobras, né? Vamos lá, vamos negociar isso aí, né? Bom, sem mais delongas, serão 4 simulados. Eu fiz 100 questões totalmente inéditas aqui para vocês, tá? Trazendo os vários pontos do edital, tá? Antes de mais nada, eu queria, como esse é o primeiro simulado, eu queria abrir o edital aqui com vocês e dar algumas dicas a mais detalhadas em relação a cada um desses pontos, tá? Que eu trabalhei nos simulados. Bom, se a gente for olhar aqui o cargo de engenharia de software, como eu já disse, né, é um cargo mais complexo aqui, tá? Então deixa eu colocar aqui o slide aqui. É o cargo mais complexo, tá? Um cargo que está mais puxado em relação ao edital. Por quê? Porque tem BPM, tem infraestrutura e tem engenharia de software, né? Que são os 3 cargos, né? Que é engenharia de software, BPM, processo de negócio e infraestrutura, né? Deixa eu só pegar um banco ali. Pronto. Então vamos lá. A primeira parte aqui, engenharia de software, modelos de ciclo de vida, metodologias e arquitetura de software. Galera, isso aqui é padrão, já cai em tudo quanto é edital, né? Isso aí você já tem que estar estudando há muito tempo. Somerville, Presma, saber diferenciar esses modelos, metodologias, ciclo de vida, isso aí é bem padrão, né? O próximo item aqui é desenvolvimento orientado a comportamento, BDD, Behavior Driven Development, TDD, Test Driven Development, integração contínua, e aqui ele colocou diagrama de entidade de relacionamento, meio misturado com banco de dados, né? Desses pontos aqui também, BDD, TDD, given, when, then, no TDD focar na parte unitária da coisa, né? Mas eu posso fazer também TDD com teste de integração e teste de sistema, não tem problema nenhum, mas invariavelmente ele é mais focado na parte unitária da coisa, testar a menor unidade possível do seu código, né? De novidade aqui, ao meu ver, só o BPMN. Como ele especificou a notação BPMN, galera, não tem jeito, tem que decorar, tá? Tem que decorar os eventos, as atividades, os gates. Eu decorei muito isso. Pega os símbolos, joga no Anki e tem que ficar decorando, não tem jeito, tá? Qual a diferença de um gateway complexo para um gateway inclusivo, para um gateway exclusivo, para um gateway paralelo, né? Não só tem que saber as diferenças, mas tem que saber as imagens também, beleza? Integração contínua, DevOps e técnicas de integração contínua CI e CD, então Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. E essa parte de DevOps, ao meu ver, é a parte mais, entre aspas, novinha do edital, né? Novinha porque isso aqui, quando a gente fala de TI hoje, Cloud Native, tem muita automação aqui, né? Então, nas minhas aulas lá, eu falo muito sobre isso, sobre a automação, a diferenciação de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, tá? Tentei trazer mais esses conceitos aqui para os simulados de vocês, beleza? Parte amarela, novamente, requisitos de software. Então, ao meu ver, essa parte verde aqui de DevOps, CI e CD, é a parte, entre aspas, mais novinha, que eu acho que as bancas tendem a dar uma atenção maior para esses próximos concursos, tá? Requisitos, experiência de usuário, design thinking, Lean UX, MVP. Aqui, pessoal, talvez a parte mais nova aqui seja essa parte de design thinking aqui, né? Você fazer um pensamento, um processo de pensar o seu design desde o começo. Acho que eu poderia resumir assim, design thinking. Talvez essa é a parte mais novinha aqui também. Eu daria uma atenção aqui para entender melhor como é que faz, né? Arquitetura MVC, sinceramente, pessoal, item 3.1 aqui, nossa, isso aqui já caiu tantas vezes, né? Aí vamos lá, item 3.3, microservice, arquitetura orientada a eventos. A arquitetura orientada a eventos é um dos tópicos mais novos aqui no edital, tá? O que eu aconselho você ver? A minha aula de integração de projetos baseados em protocolos do JMS,
que é a arquitetura de mensageria, fala muito sobre arquitetura orientada a eventos, tá? Porque hoje em dia tem até um termo mais novinho em relação a isso, né? Alguns chamam de observability, observabilidade, ou então alguns chamam de event sourcing. Tá tudo meio que dentro da mesma caixinha, tá? Ou event streaming. A ideia principal é você ter uma infraestrutura que consiga ficar monitorando todos os eventos, e para isso você precisa ter uma infraestrutura para não só receber essa rajada muito grande de eventos, mas também trabalhar de tal forma que todos os interessados sejam notificados baseado nesse evento que aconteceu, tá? Então aqui trabalha-se muito com Kafka, muito com NATs, tá? Então é uma arquitetura totalmente orientada a eventos. Pensa o seguinte... Pensa no Pix, né? Então, no Pix, todo mundo tem que mandar mensagem para o Bacen. Para eu mandar mensagem de um banco para o outro, primeiro passa para o Bacen, e o Bacen sai notificando essa galera. O Pix, especificamente, quando ele é um bom conceito didático para a gente fazer isso, mas se alguém tiver aí mais tech e for do Bacen, por exemplo, vai falar, pô, Rafa, mas o Pix não trabalha com arquitetura orientada a eventos. Mais ou menos, ele trabalha com o conceito de long pooling, tá? Então eu tenho que ficar pulando lá para receber isso, mas poderia facilmente se aplicar a uma arquitetura orientada a eventos de Publish Subscriber, tá? Aí, mais uma vez, ele cita DevOps CI/CD, tá vendo? Ó, que ele cita aqui, cita aqui, cita aqui. Quando eu entro em ferramentas de DevOps, pessoal, não tem jeito, tá? Então, ó, DevOps Periodic Table. Se ele entrou em ferramentas de DevOps, ele pode trabalhar, copy image address aqui, ó, ele pode trabalhar com qualquer uma dessas ferramentas aí, ó. Deixa eu pegar uma resolução melhor aqui. Ele pode trabalhar... essa aqui ficou bem melhor. Ele pode trabalhar com qualquer uma dessas ferramentas aí. Na minha aula eu falo muito sobre essa periodic DevOps Table, tá? Então aqui tem todas as ferramentas, desde Database, Migration, CI, Deployment, Cloud, BI, Monitor, SCM, Repo Management, Configure Provisional, Release Management, Logging, Build, Testing, Containerization, Collaboration and Security. Então ele pode trabalhar com qualquer uma dessa tabela periódica aí, olha só que beleza. Aí você fala, pô, Rafa, então tem que saber de todas? Cara, todas não. Mas como ele falou ferramentas DevOps, você vai ter que escolher aqui cada uma dessas áreas e saber pelo menos uma, né? Por exemplo, você já sabe os conceitos do MongoDB? Você não precisa saber como que eu faço uma select lá no MongoDB da vida, lá, de uma collection e tal, mas saber que o MongoDB é orientado a documentos e afins, né? Sobre ferramentas de versionamento de bases de dados. Já ouviu falar sobre o Flyway? Git? Já ouviu falar sobre o Maven? Sobre o Gradle? Já ouviu falar sobre ferramentas de testes do JUnit, do Fitness? Já ouviu falar do Chef, do Puppet, do Ansible? Já ouviu falar do Heroku? Já ouviu falar do Splunk, do Kibana, do Grafana? Já ouviu falar do Trello, do Jira, né? Então todas essas ferramentas aqui, muita, como eu disse, o intuito dessas ferramentas é um só, a automação, tá? No intuito mais geral, obviamente cada uma tem sua especificidade, quase não sai, sua peculiaridade, tá? Aí você fala, pô, Rafa, não tem como ser pior. Tem, tá? Quando a gente fala de Cloud Native, eu tenho que entrar no CNCF, tá? Cloud Native Computing Foundation. E aí, galera, você vai entrar nesse landscape aqui, ó. Tá aí, ó. Esse landscape. Então, se você não achou que poderia ser pior, poderia. Olha o tanto de ferramentas que existem aqui quando eu falo de arquitetura baseada em Cloud Native. E no edital de vocês tem isso, né? Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês hoje o que é um Service Mesh, vocês vão saber responder? Então, isso entra dentro de um conceito de Cloud Native. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual a diferença do CRY-OO para o Docker, por exemplo? Vocês vão saber responder? Se eu perguntar, por exemplo, para vocês qual ferramenta é utilizada para fazer CI/CD, Continuous Integration, por exemplo, FluxSD, o Argo, tá aqui em cima. Galera, como eu disse, pode ser pior, né? Aí, ó, podia ser pior, né? E aqui ele entra, então eu recomendo dar uma passada aqui, tá? Beleza. Que mais? Microserviços, né? Obviamente, um dos itens mais cobrados aí ultimamente
uma prova, saber diferenças, trade-off, trade-off. Então, microserviço está muito concatenado com Cloud Native, tá? Aí beleza, arquitetura Cloud Native, que eu já falei aqui, aí amarelo de novo, padrões de projeto, comportamento de atenção, Enterprise Integration Patterns, web, arquitetura SOA, barramento, isso aqui já está cansado de ser cobrado em prova, né? Mais uma vez, verde, containers de aplicação, então o que eu acho interessante? Containerização de aplicação. Não tem jeito, galera, a gente vai ter que entrar em conceitos de Docker aqui, tá? Beleza. Framework de persistência, como ele não citou, mas ele colocou um mapeamento objeto relacional, pode ser que caia alguma questão de JPA, de Hibernate, tá? Padrão SOAP, REST, XML, XSLT. Se ele colocou XML e XSLT, pode ter certeza que pode cair também DTD e XSD, tá? WSDL, UDDI, JSON, RMI, XML HTTP request, eu até coloquei questões XML HTTP request, toda vez cai alguma questãozinha em relação a isso, tá? Linguagem de programação, aí arquitetura orientada a objetos bem tranquilo, Garbage Collector bem tranquilo, ele colocou Garbage Collector num conceito mais geral, mas eu coloquei questões aliadas à linguagem Java, tá? E JavaScript, Python, .NET Core, e aí .NET, como ele especificou aqui, por exemplo, acho que foi edital do TRF4 ano passado, que na redação caiu para a gente fazer acesso a banco de dados usando .NET, tá? E um Git aqui mais geral. Galera, é um edital bem pesado. Essa parte em verde aqui de arquitetura e estrutura de dados, mais uma vez, é bem comum. Tá? Testes unitários, bem comum. CodeSmell, tem que ler o Clean Code. Veja minha aula de Clean Code lá no Estratégia. Tá? E aqui a arquitetura de dados, o Thiagão vai fazer isso aqui com vocês, tá? Então, cara, ele citou muito computação em nuvem, tá vendo? Ó, infraestrutura as code, computação em nuvem, IoT. E eu tentei fazer questão de tudo um pouco, tá? Os verdes aqui, ó, são as questões que eu fiz. Amarelo, questões do Pedrosa. E azul, questões do Thiago Cavalcante. Beleza? Então, vamos lá para a correção desse nosso primeiro simulado. Primeira questão. Em uma arquitetura Cloud Native, um dos principais componentes é o Kubernetes, que tem como principal função, que tem como papel principal a orquestração de containers. É justamente isso, né? Então, numa arquitetura Cloud Native, então o que você vai ter aqui? Ó? Você, como dev, você vai desenvolver containers, tá? Imagens, que a partir dessas imagens, você vai criar containers. Só que esses containers, eles não vivem sozinhos, isolados, tá? Eles vão precisar de uma camada aqui para se comunicar. Você pode fazer isso sozinho, na mão, tá? Por exemplo, você pode usar um Docker Compose aqui para fazer todo o gerenciamento desses services. Pode fazer isso, tá? Só que controlar tudo isso na mão acaba sendo um pouco mais complicado. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma arquitetura chamada de Kubernetes, né? Vai usar essa arquitetura aí chamada de Kubernetes. É um conjunto de tecnologias, tá? Kubernetes é uma delas. E aí, você vai colocar os seus containers lá na cloud, lá no Kubernetes, e a partir disso aqui, ele vai ser o responsável por gerenciar o ciclo de vida desses caras, saber quando um morreu, inicializar um novo pod, né? Vai ter conceito aqui de sidecar, de serviço, de ingress. Quem tá de fora aqui, como é que eu faço para chegar nessa cloud? Aí essa cloud aqui vai chegar através de um ingress. E lá dentro, um service. Aí ele vai ter o load balancer, vai ter o conceito de pod, vai ter o conceito de container, vai ter o conceito de deployment, vai ter o conceito de stateful deployment. Então, aqui dentro do K8S, aqui, ele vai começar a gerenciar todos os seus containers. Vai fazer essa orquestração desses seus containers, beleza? Então, é isso. Questãozinha correta, tá? Próxima questão, no Kubernetes, para listar os pods de um namespace default, é utilizado o comando. Galera, não tem jeito. Quando eu trato de Kubernetes, só vocês pegarem as últimas provas aí, PGDF, SERPRO, BRB, todas elas cobraram questãozinha do kubectl. O kubectl é uma interface CLI, tá? Justamente para fazer comandos, tá? O edital, apesar de não ter especificado diretamente o Kubernetes, quando a gente fala de Cloud Native, tem que lembrar do Kubernetes.
Então, pessoal, tem que estar familiarizado com esses comandinhos aqui do Kubernetes, tá? O kubectl aqui, ó. Então, config view, tal. Aqui eu fiz o get pods, ó. Get pods. Então, os containers são organizados no Kubernetes. Então, eu posso ter uma arquitetura que é baseada no seguinte. Eu posso ter aqui, ó, a minha cloud. Tá? Essa cloud, ela pode ser formada por nós Kubernetes. Então, aqui, ó, eu tenho um K8S, um K8S, um K8S. E, obviamente, eles trabalham de forma clusterizada. Então, isso aqui é um cluster Kubernetes. Cada um desses cluster Kubernetes aqui, eles têm nós para abrigar os meus containers. Esses nós podem estar em máquinas separadas fisicamente, né? Ou na mesma máquina virtual e afins. Tá? E dentro de um cluster Kubernetes, eu posso dividir isso aqui por namespaces. Então eu posso ter, por exemplo, um namespace aqui de desenvolvimento e um namespace de produção. Onde os nós de desenvolvimento não falam com os nós de produção, porque estão em namespace separados, né? Uma separação, entre aspas, lógica aqui, tá? E aí como que eu faço para listar só os nós de desenvolvimento? kubectl getpods -n dev. Só os nós de produção, kubectl getpods -n prod. Então eu posso falar o seguinte, olha, um usuário tal, ele tem acesso ao dev, mas ele não tem acesso ao namespace de produção. Posso fazer isso? O ideal, é claro, é que você tenha um cluster de desenvolvimento separado do cluster de produção. Mas muitas vezes você só tem a capacidade de ter um cluster só, e aí você faz a separação de desenvolvimento e produção de forma lógica, através de namespaces. Beleza? Bacana. Então, essa foi a questão 27 aqui, correta. Tá? Questão 28. A CNCF é uma organização criada para ajudar projetos a rodarem na cloud da Microsoft, né? A questão foi muito específica aqui, né? A CNCF é uma organização de forma global, Linux Foundation aí, tá? Para ajudar no avanço de qualquer tipo de tecnologia que pode rodar na cloud, tá? Dá preferência aí para as tecnologias que são open source, tá? Então é uma fundação que independe de vendors e ela trabalha com vários tipos de tecnologia. Kubernetes, CryoIO, NATS, Argo, FluxCD, cacete, meu olho tá coçando. FluxCD, Argo e por aí vai. Putz, fechei. Beleza? Então, Cloud Native Computing Foundation, aconselho você a dar uma olhadinha nela, tá? Que foi justamente esse landscape aqui. Ele trabalha com todas essas tecnologias. Qual é o intuito dela? É pegar um projeto e dar um boost nele, ou seja, dar a capacidade desse projeto vingar. Então ela dá todo esse suporte para isso, tá? Ela ficou horrível. Odeio quando eu meto a mão na minha lente. A CNCF 29. A CNCF gradua seus projetos em Graduated Incubating Sandbox, né? É isso aí mesmo, ó. Então, se você entrar aqui na CNCF, você vai ver aí, ó, o Beginner Guide aí da... Tô tentando achar aqui um negócio para limpar meu óculos. Você vai ver aí o Beginner Guide aí da história, um pouquinho da CNCF, da onde ele chegou, para onde ele vai, como os projetos são abrigados aqui, o processo aqui, ó, Sandbox, Incubation, Graduation. Então o projeto ele chega no Sandbox, experimentação, depois ele vai para a incubação e depois quando o projeto fica graduado, isso quer dizer que a comunidade já utiliza, já tem um suporte bom, né? Então as pessoas podem começar a usar, tá? Na verdade, tem os early adopters ali que já usam desde o sandbox, beleza? Mas, em regra, você vai usar um projeto em produção quando ele já está graduado, tá? Porque isso garante que haverá pelo menos uma comunidade ali para te dar a assistência em relação a isso, tá? Então, mais uma vez, questão correta aqui. 30.
No melhor, médio e pior caso, o grau de complexidade do algoritmo Quicksort é O de n ao quadrado e O de n ao quadrado. Galera, não tem jeito. Questões de complexidade do algoritmo caem e caem muito. Eu falei isso no BRB. A galera... eu falei isso na semana da revisão, né? Aliás, um dia antes da prova. E aí veio a... Ó, bem melhor. Veio a redação e cobrou esses conceitos, né? Cobrou ali de árvore binária e tal. Mas essa parte aqui sempre cai, tá? Então, o que você tem que fazer? Não tem jeito, galera. Tem que decorar essa tabela aí, ó. Eu decorei essa tabela. Então, você tem que saber o Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Quick Sort, Shell Sort, Merge Sort, Heap Sort. Você tem que decorar as complexidades de cada um desses elementos aí, tá? Não tem jeito, beleza? Próxima. Quando a gente vai cobrar questões de algoritmos de ordenação, tem 3 formas de você cobrar isso. A primeira é você, basicamente, cobrar o conceitual em relação ao algoritmo, né? Falar, o algoritmo Shell Sort usa o conceito de pivô. Não, isso aí é o Quick Sort. Uma outra forma é cobrar os decorebas em relação à complexidade. E a outra forma é a forma algoritmo, ou seja, algorítmica. Ou seja, ele vai te dar o algoritmo e vai te perguntar que algoritmo é esse, que algoritmo de ordenação é esse. Então, o algoritmo apresentado na figura abaixo é uma implementação do Quicksort. Não tem jeito, galera. Então, o primeiro nível é você saber os conceitos de cada um. O segundo nível é você decorar as complexidades de cada um. E o terceiro nível é, a partir do algoritmo, você saber identificar qual ele é. Tem um quarto nível aí, que é o quarto nível motherfucker, que é o nível mais foda, que é o que caiu, por exemplo, da FGV de 2012, redação do Senado. A redação do Senado chegou lá e pediu para você implementar um Bubble Sort. Ou seja, a partir do conceito, implementa o algoritmo. Sinceramente, eu não me preocuparia tanto com isso. Mas você, primeiro nível, tem que estar. Segundo nível, complexidade, tem que estar. Terceiro nível, também tem que estar. Porque tem muita questão que vai te dar só o algoritmo e vai te pedir, e aí, isso aí é um quick, é um merge, é o quê? Nesse caso, dá pra gente matar logo de cara, porque a gente consegue ver aqui pelo algoritmo que não tem nenhuma escolha de um elemento pivô. O Quicksort, ele pega um elemento pivô, divide o array em 2 e sai trabalhando divisão e conquista. Aqui ele não está fazendo isso. Então o algoritmo apresentado na implementação de Quicksort? Não. O algoritmo apresentado aqui, ele vai fazer a implementação do Insertion Sort, né? Ordenando todos os elementos à medida que vai avançando, vai colocando esses elementos da esquerda para a direita, tá? Então o Selection Sort, por exemplo, ele passa várias vezes pelo array, pega o primeiro elemento, o menor elemento, e coloca lá na primeira posição. Já o Insertion Sort não, é aquele método das cartas, né? Então, da esquerda para a direita, à medida que eu vou avançando, eu vou ordenando os elementos que vão ficando para a esquerda, né? Então, galera, não tem jeito, tem que decorar mesmo, tá? A árvore abaixo terá o seguinte percurso em pré-ordem. Galera, não tem jeito. Chegou na hora da prova, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Chegou na hora da prova, você vai escrever o seguinte, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Raiz. Opa. Vai fazer isso aqui, ó. Raiz. Raiz. E raiz. Beleza? Aí aqui você vai escrever, ó. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Beleza? Aqui agora, você vai escrever aqui, ó, pré, ordem e pós. Então, na pré-ordem, você vai visitar inicialmente o raiz, depois a esquerda, depois a direita. Na ordem, você vai visitar a esquerda, a raiz e depois a direita. O pós, você vai visitar a esquerda, a direita e depois a raiz. Faz isso na hora que você receber a prova. Virou a prova, vai lá no final, porque se você deixar para depois, você vai se confundir. Então, terá pré-ordem. A, B, C. Eu já sei que tem que visitar a raiz primeiro, né? Então, o A tem que ser o primeiro. Olha lá, visitou o A. Ah, depois eu vou visitar quem? Esquerda. B. Depois, o D. Legal. Então, visitei a esquerda. Vou para onde? Vou para a direita. Então, visitei a raiz. Esquerda. C, depois E, depois G, depois F, depois H, depois I. Então tá correto, ó, pré-ordem, visitar a raiz, percorrer sua subárvore da esquerda em pré-ordem, percorrer a subárvore da direita em pré-ordem.
tá? Beleza? Próxima aqui, 33. A propriedade... Galera, AVL sempre cai também, tá? Então tem que matar essa questão. Próximo, a propriedade XML HTTP request, read state, retorna o estado de uma XML HTTP request quando a operação é finalizada, o valor... Galera, infelizmente, ninguém mais usa Ajax dessa forma, né? Então, obviamente, se você for usar um Ajax da vida aí, na forma mais primitiva, você usaria usando um jQuery, tá? jQuery.ajax, forma mais primitiva. Mas existe uma forma mais primitiva ainda do que você usar com o jQuery Ajax, que é quem? Usar o XML HTTP request, tá? Ninguém faz isso na mão. XML HTTP request. Ninguém faz isso na mão, tá? Mas infelizmente as bancas gostam ainda de fazer esse tipo de código aqui, tá? XML HTTP request example. Deve ter aqui. Olha aí, ó. Então eu crio um XML HTTP request aqui. Faça um read state change. Se for igual a 4, quer dizer que a informação chegou. Então não tem jeito, galera. Tem que decorar essa tabelinha aí, tá? Tem que decorar porque cai demais. Eu coloquei essa questão no mini simulado e foi a questão que a galera mais errou. Tá? E isso aqui cai demais em concurso. Ah, Rafa, isso não cai em concurso. Pelo contrário, isso aqui despenca em concurso. Beleza? 34. A arquitetura baseada em microservice é ideal para cloud por possuir alta coesão e acoplamento entre serviços. É o erro rude, né? A ideia aqui principal de uma arquitetura de microserviços é justamente você ter o baixo acoplamento. Tem uma imagem aqui que eu gosto bastante, que é essa imagem aqui, ó. Tá até salvo aqui, eu já deixei salvo. Deixei salvo, gente? Deixei salvo, deixa eu... Aqui, ó. Não, acho que é esse aqui mesmo. Eu acho que é isso aqui, deixa eu ver. Why Microsoft should you scare more? Eu jurava que eu tinha deixado salvo essa... Ah, acho que é essa aqui. Effectively communicating between microservices. Vamos ver se é essa. Não, não é essa. Agora eu tô puto. Ah, é essa aqui. Agora é certeza que é essa aqui. Então, ó, tem essa comunicação, essa figura aqui que eu gosto bastante dela. Essa aqui, ó. E aqui mostra bem como que é essa arquitetura de microserviços, né? Aqui ele está dando uma sugestão, esse artigo aqui, ele faz sugestões de como que seria a melhor maneira de você se comunicar. Então não tem uma maneira específica, né? Você pode se comunicar usando o gRPC, Remote Procedure Call, você pode se comunicar usando o REST, você pode se comunicar usando o GraphQL, você pode se comunicar usando mensageria de forma síncrona. Então isso aqui, ó, é um conjunto de microserviços, todo mundo espalhado, todo mundo trabalhando, todo mundo coordenado entre si, né? Mas cada um com uma função específica, né? Então aqui você tem um baixo acoplamento, né? E você tem uma alta coesão, ou seja, onde cada elemento está fazendo uma função destinada, específica a qual ele foi trabalhado, né? Então, cadê aqui, cadê aqui, cadê aqui? Então, beleza, errado aqui, tá? 35. Ferramentas como Git, JUnit, Jenkins são utilizadas na integração contínua para viabilizar a colaboração entre vários programadores, mantendo a mesma base de código. É isso aí, né? Então, aqui, Continuous Integration. Vou pegar uma imagem aqui. Então, qual é essa aqui já... Isso aqui, pipeline. Deixa eu ver uma aqui boa aqui. Queria uma melhor. Aqui, essa aqui é boa. É boa, mas a resolução não tá boa. Ah, tá aqui, essa aqui é boa.
Massa, essa aqui tá excelente. Então, olha só, qual é a ideia? A ideia é você, como desenvolvedor, né, faz um commit aqui no código, né, entrega para o Git e a partir daqui ele dispara uma pipeline de construção do seu código. Aí chama isso aqui de CI, integração contínua, ou seja, à medida que a pessoa vai integrando e entregando o código continuamente, ele entra numa pipeline aqui que vai fazer o quê? Ó? Commit, faz o build da sua aplicação, transformar o código-fonte em código binário. Antes de fazer o build até, eu colocaria antes do build os testes, tá? Por quê? Porque se deu pau nos testes, ele não faz o build. Coloca as aplicações em um determinado ambiente de homologação, do ambiente de QA, de Quality Assurance, e aí manda essa aplicação aqui para produção, tá? Então, isso é o conceito geral de integração contínua. Você pode usar o Git como ferramenta de controle de versão, JUnit para execução dos testes e o Jenkins para o servidor de integração contínua, tá? Então, beleza. 36. SonarQube é uma ferramenta para fazer auditoria de qualidade de código. É isso aí mesmo, né? Então, a ideia principal aqui do Sonar... Então, olha aqui, ó, SonarQube é justamente te dar uma visão geral do seu projeto para saber como que ele está. Então ele vai te dar uma visão geral aí do projeto, quantidade de bugs, quantidade de vulnerabilidades, quantidade de cobertura de código, duplicação, né? Isso aqui é uma ferramenta de Quality Assurance, né? Só que é uma ferramenta de controle estático, né? Ele não está vendo nada dinamicamente, tá? É uma ferramenta de inspeção. 37. Há uma grande sinergia entre os testes automatizados e qualidade de código, tá? Então, sim, quem disse isso é um cara chamado de Michael Features, Working with Legacy Code. Tem esse livro aqui, tá? Do Michael Features, esse cara aqui. Working Effectively. Nossa, é difícil falar isso, né? Working Effectively. Effectively. Ó, acho que agora saiu, né? Agora eu quero ver como é que o Google vai falar isso pra mim. Effectively. Quero ver ele falar agora. Ah, tá aqui, ó. Effectively. Working effectively. Quase não sai. With Legacy Code. Então, naquele livro, o Michael Features fala, olha, eu não sei bem o que é um conceito de bom design, mas o que eu posso te dar uma certa garantia é que se um código é fácil de testar, há uma grande probabilidade dele ser um bom código, bom arquitetura, bom design, né? Então, ou seja, há uma grande sinergia entre qualidade de código e testes, né? Se você está conseguindo testar, né? Ou seja, se é fácil fazer testes automatizados na sua aplicação, há uma grande probabilidade de você ter um código de qualidade, tá? Working. Cacete, já esqueci já. Véio. Effectively. 38. O DevOps é um conjunto de práticas que compreendem desde teste de código até automação de fluxos de trabalho. Até aí tudo bem. Por ser uma atividade que envolve disciplinas de diferentes áreas, há uma necessidade cada vez maior de especialização entre os membros da equipe, em ambientes separados que visam padronizar os processos de cada time. Aí erro rude, né? A ideia é justamente você quebrar os silos, né? Então tem uma figura aqui que eu gosto bastante, ó, DevOps. Que é justamente, ó, esta... Cadê aqui? Cadê a figurinha? Vamos ver se eu acho. Acho que é a figurinha do DevSecOps, quer ver? DevSecOps. Eu queria uma figurinha bonitinha aqui dele unindo as três áreas, sabe? Com os carinhas bonitinhos. Ah, tá aqui, ó. Mas era uma mais bonitinha que essa. Mas é isso. DevSecOps, DevOps é a união dessas áreas, tá? Não é a separação dos silos, né?
é justamente você fazer com que cada pessoa aqui, né, combine, olha aí, essa aí ficou melhor, SecOps and DevOps, né? A união do DevOps com SecOps, DevSecOps. Hoje já tem GitOps, MLOps e afins, tá? Então, errado aqui, né? Não é separado, beleza? 39. A IA em infraestrutura como código é uma das disciplinas DevOps e caracteriza-se pela infraestrutura provisionada e configurada a partir de código, ou seja, Infra as Code. Há o desenvolvimento de scripts e templates que passam por um controle de versão e integração contínua e representam toda a informação da infraestrutura criada. É isso aí mesmo, tá? Uma das ferramentas principais aí é justamente o Ansible. Então, no Ansible, a gente consegue definir o que ele chama aqui de playbooks, que são esses caras aqui. Então, você consegue definir um playbook aqui para, por exemplo, olha, nesse conjunto de web servers aqui, tá? Você vai fazer a seguinte instalação. Você vai fazer um git pull, você vai fazer um install things, depois você vai criar uma virtual env. Então você garante que todos os nós que estão dentro desse grupo web servers aqui vai ter a mesma configuração. E essa configuração parte de código. É um script. É um script YAML aqui. Então o Ansible é uma das ferramentas principais para fazer essa automação, tá? 40, nossa, são quantas questões simuladas, hein? Só para eu ver aqui. 50, ainda faltam 10. 40. JPA, especificação que faz parte da carta E e tem como objetivo tem o objetivo de fornecer um mapeamento ORM entre o programa e o banco de dados relacional. É isso mesmo, né? Então, de um lado aqui, nós temos o Java, tá? Do outro lado, nós temos o banco de dados orientado a objeto, beleza? Para a gente fazer a comunicação entre esses dois caras, nós utilizamos aqui uma API chamada de JDBC. Bacana? Opa. Java. E aqui o banco de dados. Então, para a gente fazer a comunicação entre os dois caras, nós usamos aqui uma API de JDBC. Legal? Só que o que acontece? Essa API de JDBC é uma API bem crua. Ela é uma interface bem básica. Você não tira a divergência de impedâncias que há entre esses dois números, entre esses dois mundos, o mundo orientado a objeto e o mundo relacional, né? Aqui eu tenho o mundo OO, aqui eu tenho o mundo relacional. O que o pessoal fez? O pessoal criou uma camada aqui em cima. Que camada é essa? Chama-se Hibernate. Esse foi o primeiro produto, Hibernate. Queria que coubesse, mas não vai caber. Então aqui, ó, esse foi o primeiro produto que o pessoal criou, tá? Bom, depois desse produto, a galera viu que era bem interessante e aí resolveram especificar. Então criaram uma especificação em cima desse produto. Que especificação é essa? Essa especificação é chamada de JPA. Então olha só, eu como desenvolvedor Java uso o JPA, que por baixo dos panos, por ele ser uma especificação, pode usar o Hibernate, ou pode usar, por exemplo, o Eclipse Link, ou o OpenJPA. Por baixo dos panos, o Hibernate ou Eclipse Link usa JDBC, que esse sim delega para quem? Para um driver de vendor, né? Esse driver aqui, ou do Postgres, ou do MySQL, né? E delega a sua implementação. Beleza? Bacana. 41. A imagem tal, não tem jeito, galera. Tem que decorar. A imagem apresenta um gateway exclusivo baseado em eventos. Sim. E aí, galera, vocês vão ter que decorar, porque tá lá chapado, notação BPMN. Então vocês vão ter que decorar, não tem muito jeito não. 42. Para o código Python abaixo, imprimir todos os números de 0 a 9, será necessário substituir a instrução 3, yield. Só voltando aqui, além de decorar, tá? Você vai ter que saber diferenciar gate exclusivo, gate paralelo, gate inclusivo, gate complexo, beleza? Não vou entrar muito nos detalhes aqui dessa, porque, cara, sinceramente, aqui é decoreba puro, tá? Para o código abaixo imprimir todos os números de 0 a 9, será necessária a substituição da instrução 3, yield, e por return i. Galera, essa é a questão mais difícil de todos os simulados que eu fiz. E olha que agora eu fiz questões do CGU e agora para vocês, tá? Esse é um conceito que usa-se muito pouco no Python chamado de generators.
Então aqui, ó, generators, Python. E isso eu só coloquei porque veio como questão de prova da FGV, tá? Para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, salvo engano. Então, o que é o generator? É a capacidade de você tornar uma função, que no caso é essa minha função, um iterable. Então, não tem a função range? Eu estou fazendo com que a função range, estou fazendo com que a função, minha função, se comporte da mesma maneira que a função range. Para a gente fazer isso, a gente cria a função e dentro dela coloco o for e para cada elemento eu retorno ele como um yield. Então ele vai retornar um generator aqui para mim. Ó. How to use generators and yield. E a questão está falando que eu tenho que transformar, tirar o yield e colocar return, error rude. Tem que deixar do jeito que está. Tá? Não é um conceito que a galera utiliza, mas as bancas já cobraram, então eu trouxe aqui. Em uma aplicação Python, o 43, o pipenv é uma ferramenta para facilitar o gerenciamento de pacotes. Caso a aplicação tenha apenas o requirements.txt, ao ser executada, ela cria automaticamente o pip-file. Galera, essa é uma questão que eu não gosto tanto de fazer, mas os examinadores gostam, né? Que é uma questão Ctrl+C, Ctrl+V da documentação. Então lá em Java a gente tem o Maven, o Gradle, em JavaScript nós temos o npm, e aqui a gente tem o pip, tá? E aqui, ó, if you only have a requirements.txt file, available when running pipenv install, pipenv will automatically import the contents of this file and create a pipe file for you. Não tem jeito, a questão Ctrl+C, Ctrl+V da doc lá, tá? Então, o pip file é melhor, mais recomendado do que você usar o requirements.txt. Mas se você tem o requirements.txt, ele vai automaticamente criar o pip file para você, tá? Então, lá no pip file nós vamos declarar as nossas dependências. Olha aqui, ó, pip file. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, aqui nós vamos declarar nossas... Aqui é um ponto lock dele, né? Aqui nós vamos dizer da onde ele vai vir, se vai usar SSL. Aqui eu posso botar um repo privado, tipo um Artifactory que eu estou usando. Qual a versão mínima do Python, as versões de dev, as dependências de dev e as dependências de pacote, de prod, tá? Código Python abaixo retornar o trecho. Seu nome é Rafa e sua idade é 18. Errou, né? Porque aqui eu estou usando uma função em Python chamada de fstrings. Fstrings. Que é um enhanced way, ou seja, um jeito melhorado de se fazer a formatação de strings em Python. E a forma correta com fstrings, que é o format, né? Aqui, ó. A forma correta aqui com fstrings é a gente definir aqui, ó. Cadê? Fstrings. Então eu coloco um Fzinho aqui na frente e aí basta eu colocar os chaves, ó. Eu não preciso do sinal de cifrão. Em outras linguagens precisa, né? Aqui não. Então vai sair, seu nome é Rafa e sua idade é 18. Foi mal, galera, foi um peguinha safado, tá? 45, XLCLT é uma linguagem para transformação de documentos XML e outros documentos XML. XSLT é uma linguagem para transformação de documentos XML em outros documentos XML ou em documentos de outros formatos, como texto HTML. Questãozinha clássica de XSLT, tá? O que eu recomendo, sinceramente, é você dar uma olhadinha aqui no W3 Schools e ver os comandos do XSLT, tá? Que é o template, o for each, o if, porque isso aqui já caiu em prova, tá? 46. O código abaixo está seguindo corretamente as regras de sintaxe JavaScript, tá? Então eu fiz um JSON stringify, depois eu fiz um console.log. É isso mesmo. Por quê? Porque na função JavaScript, isso aqui eu estava explicando até ontem na aula, eu devo ter aqui na minha console ainda. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Com certeza eu tenho aqui. Então, olha só, pessoa recebe aqui, ó.
Então aqui eu vou criar um objeto JavaScript, tá? Pessoa, beleza? Então, ó, pessoa.fala é uma função, tá vendo? Ó, oi. Quando eu transporto isso aqui para um JSON, ai. Quando eu transporto isso aqui para um JSON, perceba que a função some. Porque a função não pode estar dentro de um JSON. Ele não suporta. Então, tá correto, tá? Então, olha lá, console.log rápido, JSON terá como saída, é isso aí mesmo. O valor de JSON não tem um tipo function, tá? 47. O componente responsável por gerenciar a execução dos programas da máquina virtual na plataforma .NET é o CLR, né, o Common Language Runtime, questãozinha de conceito, é como se fosse a JVM lá do .NET, tá? É isso aí mesmo. As portas seguras do SMTP são 587 e 4M3. Galera, aqui é decoreba puro. Inclusive, eu estava dando uma aula disso aqui hoje para você faz PA. E aí eu coloquei essa figura aqui que eu acho que vocês vão gostar também. Cadê aqui, ó? Deixa eu ir lá na figura. Acho que está aqui no 50. Que são as figuras dos protocolos. Tá aqui. Protocolos, né, de cada uma das camadas e tal. E aqui ele vem toda a lista dos protocolos. Tem que decorar. Óbvio, os mais importantes estão aqui. Tá? Então, olha aqui, ó, 587, 25. Só que aqui tem uma porta aqui que é a 465, ó, que é o SMTP over SSL. Beleza? Tem jeito, pessoal, tem que decorar, tá? Não tem muito jeito, não. O CSRF permite ataques por meio de HTML injection. Não, eu confundi aqui vocês, né? O CSRF, Cross Site Request Forgery, é para fazer sequestro de sessão. Já o HTML injection é o XSS, Cross Site Scripting, né? Então foi esse o peguinho aqui. E 50, o HIDS, baseado em host, é independente de tecnologia, de topologia, porém depende de sistema operacional, perdendo, portanto, a portabilidade. Galera, não tem jeito, tá? Tem que saber. Quando a gente está lidando ali com IDS, IPS, Firewall, tem que saber as diferenças do IDS para IPS, se é o padrão, IDS não bloqueia tráfego, IPS sim. E dentro do IDS, a gente tem que saber aqui as diferenciações do Network IDS para o HIDS, o Host IDS. Eu fiz esse mapinha mental aqui que eu usava para estudar, então eu estou disponibilizando para vocês de graça. Aliás, de graça não, vocês pagaram para isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse simulado aqui, a gente fez com muito prazer e espero que você passe na Petrobras e tenha mais competência do que eu tive, porque eu não tive competência, a Petrobras não me quis, infelizmente, beleza? Valeu, Caneta Preta, até mais!